Olá, sejam muito bem-vindos, amantes do natural. É muito bom ter vocês aqui comigo hoje. Sejam bem-vindos vocês que estão aqui ao vivo comigo agora. Sejam bem-vindos os que estão vendo esse vídeo gravado no IGTV. Estamos aqui novamente para mais uma manhã juntos do nosso Desafio Empodere-se, a sua rotina de mensagens matinais que vão te ajudar a se conectar com a tua força interior. Essa força que você tem dentro de você e que por aí você não está conseguindo conectar com ela, e que isso vai te levar a viver muito melhor. Vai te ajudar a ter mais saúde, vai te ajudar a ter mais qualidade de vida. E hoje já é o nosso 28º dia. Se você está chegando por aqui agora, ou se você perdeu algum dia, passa lá no IGTV, assiste os outros dias, já verifica o exercíciozinho que eu deixo cada dia para vocês, tá? Que é o ponto de conexão sua com essa sua força interior. E vamos lá hoje para o nosso 28º dia. Hoje é um tema assim que durante muito tempo para mim ele foi difícil de lidar, mas agora já não. Então eu quero compartilhar com vocês o tema e compartilhar a minha experiência para que seja mais fácil para vocês também. Minha gatinha querendo aparecer no vídeo. Vamos lá, o tema de hoje é: você não precisa justificar o corpo que tem. Muitas vezes a gente pensa que sim, mas nós não precisamos, certo? De alguma forma eu sinto que eu sempre precisei justificar meu corpo. Sempre precisei justificar para os outros, mesmo que ninguém estivesse assim me cobrando, me perguntando abertamente, me perguntando em voz alta. Eu sempre senti, desde muito jovem, essa necessidade, né? É como se tivesse uma vozinha dentro de mim dizendo assim, que eu preciso explicar os fatores que levaram o corpo a ser como era, o que aconteceu, por qual processo eu passei, entendeu? Essa vozinha sempre ficava assim, né? No ouvido. E a gente sabe que na sociedade, principalmente quando você entra naquela fase de adolescência, mudança do corpo, você tem muito aquela pressão para ter o corpo perfeito, para ser mais magra. As mulheres sempre têm isso, nessa preocupação: será que eu tô legal? Será que eu tô com um padrão? Não, eu tenho que diminuir aqui, eu tenho que aumentar aqui. E mesmo as que são dentro desse padrão, elas vivem em constante vigilância, né? Será que eu não estou engordando? Será que... Elas também têm esse lado, essa preocupação. E a gente sabe que certas transformações do corpo é humanamente impossível nós controlarmos. Elas são transformações fisiológicas que elas acontecem. Nosso corpo ele vai passar por diversas transformações, tanto naturais ao longo da vida, como transformações que nós mesmos provocamos intencionalmente, por diversas atitudes que nós temos com ele, entendeu? Eu já mudei o corpo assim várias vezes ao longo do tempo, várias vezes mesmo. Principalmente por fazer dietas assim loucas, descabidas mesmo. Para quem me conhece já sabe que eu venho de um histórico de que eu fui gordinha, assim bem gordinha, né? Pesava 125 quilos. Então eu fazia todas as dietas possíveis e imagináveis que eu escutava. E isso gerou transformações, me gerou períodos que eu emagreci, depois engordei o dobro. E essas transformações e lidar com problemas de autoimagem corporal que você tem de você também, fazem parte da minha história também. Na época da minha adolescência eu nem estava ainda assim com tanto sobrepeso. Mas para mim eu tava, eu me achava gorda, então... Essa questão da autoimagem corporal também ela é muito importante. Ela te gera insegurança e você fica tentando justificar isso para as pessoas, entendeu? E todos esses processos, pelo que eu passei, eles deixaram as suas marcas. E elas continuam em mim até agora. Elas fazem parte da minha vida e vão estar aqui comigo. E tá tudo certo, porque elas são parte da minha história. Eu não posso voltar lá no passado e tirar essa parte da história. Não, ela tá ali e faz parte de mim e tá tudo certo, né? Essas marcas, elas contam um pouco de quem eu fui. Sejam marcas boas ou ruins, né? Estrias, celulites, manchas, as pintinhas que você tem. Você tem cicatrizes muitas vezes, né? Cicatrizes ruins, cicatrizes boas, que você tava brincando, que você tava numa fase assim alegre, que acabou se machucando e gerou uma cicatriz.
Nós que já temos mães que passamos por uma cesárea, você tem uma cicatriz, mas é uma cicatriz alegre, é uma cicatriz que te mostra teu filho ali. Para quem é mãe sabe o que eu tô falando, é uma emoção assim, pô, teu filho é uma parte de ti. Mas vamos lá, voltando aqui pro nosso tema do corpo. Então, todas essas marcas, elas fazem parte da tua história. Elas são quem você é, são uma parte de você, entendeu? Eu já cheguei a emagrecer muito, assim, em períodos que eu passei por problemas emocionais. Não estava bem, não estava conseguindo, na época eu não sabia gerenciar essa questão emocional, então eu emagreci muito. Também já passei por períodos que, por não gerenciar minhas emoções, eu descontava tudo na comida, então engordava, ficava assim um absurdo, né? Uma bolinha, como a gente diz. E já tive processos assim realmente obsessivos por comida, por alimentação. O que podia comer, o que não podia comer, pesa caloria. Não, a dieta diz que não pode isso, entende? A gente até já falou sobre isso num outro desafio, no desafio 25. Então, tudo isso geraram momentos que deixaram marcas. Geraram momentos ruins pro meu corpo, né? Então, independente, né, em qualquer desses cenários que eu tivesse, independente se eu tava mais magra, ou se eu tava mais gorda, eu sempre sentia a necessidade de justificar o corpo que eu tinha, entende? É como se eu devesse alguma explicação. Hoje eu entendo que eu não devo explicação. Se eu quiser compartilhar com alguém o que está passando, se eu quiser compartilhar com alguém o porquê que a minha silhueta tá desse jeito, ou tá daquele jeito, ou porque tá mais magra, ou porque tá mais gorda, é uma opção minha, é uma escolha minha, mas eu não devo explicação, eu não devo justificação das minhas oscilações de peso, ou de estar mais magra, ou de estar mais gorda, ou de ter estria, ou de não ter, ou de querer ir pra academia, ou de não querer ir, entendeu? Eu, por exemplo, sou o tipo de pessoa que eu nunca me senti confortável numa academia. Talvez por estar muito acima do peso, então era como se sempre tivesse alguém me olhando, sabe? Eu me sentia assim, o elefante na loja de cristal, então era a gordinha da academia. Então era algo que não me fazia bem. E em vez de me motivar, tem pessoas que se motivam, né? Não, peraí, eu vou emagrecer, vou mostrar que sou diferente. Pra mim isso não funcionava assim. Isso me desmotivava. E então chegou um momento que eu resolvi não ir. Não queria mais ir. E as pessoas acabam te cobrando uma explicação, entendeu? Elas querem saber, por que você não quer ir para academia? Por que você não se sente bem fazendo isso? As pessoas têm essa tendência a querer saber, a querer questionar. E se você não diz assim espontaneamente, né, de livre e espontânea pressão, chega lá e diz, olha, sabe o que está acontecendo? Tá acontecendo isso, é por isso que eu não quero ir. Não, a pessoa vai lá e te questiona. Por que você não vai? Se você tá acima do peso, por que você não vai pra academia? Por que você não faz exercício? Por que isso? Por que aquilo? Entende? Te enche de porquês. Inúmeras vezes eu senti ao longo da minha vida a necessidade, assim, a pressão de ter que justificar. Se eu ganhava ou perdia peso. É como, sei lá, é como se eu estivesse assim naquele reality show. Peraí, eu perdi peso, agora eu tenho que justificar. Não, peraí, assim, no paredão, sabe? Que a pessoa quer saber ali, quer estar questionando, quer estar... Além de questionar, quando você responde, a pessoa ainda quer questionar mais um pouco, entende? Então, a grande questão aqui que eu quero trazer para vocês não é dizer o que é certo ou o que é errado. Ou se eu deveria estar fazendo exercício, ou se eu deveria estar comendo menos, ou... Não é isso a questão do que é certo ou do que é errado. O problema aqui, o questionamento, é sentir que a pessoa, que eu no caso, já que eu estou compartilhando a minha experiência pessoal, que eu, enquanto mulher, eu tenho que estar constantemente dando alguma satisfação do meu corpo, tá? Desse jeito ou daquele jeito, entendeu? Alguma satisfação para as pessoas sobre os motivos que levaram isso, que me levaram a estar com o corpo mais gordo, a estar com o corpo mais magro, a estar cheia de estria, a estar com celulite, entendeu? A estar com flacidez, ou qualquer uma outra situação. Ou situações de mulheres que fazem plástica,
fica com a silhueta, mas aí vem o questionamento: por que você fez? Por que você botou silicone? Por que você fez uma abdômen? Por que você fez uma lipo? Entende? Até quando a mulher, enquanto ela faz uma cirurgia para ficar com o corpo nos padrões, digamos assim, aquele bonitinha, ela também é questionada do porquê. Ou seja, se você tá gorda, te questionam; se você tá magra, te questionam; se você faz cirurgia, te questionam; se você não faz, não te questionam igual. E é importante você, enquanto mulher, ter a consciência do que você acha que é melhor para você, avaliar também o que é viável, o que não é, e ter na sua mente que você não tem que ficar dando satisfação do que você está fazendo, entendeu? As mulheres também, elas costumam ouvir diversos comentários a respeito da sua forma física, do seu peso, da sua estrutura, mas nem sempre essas informações, vamos dizer assim, elas são bem-vindas. Afinal, se eu não estou te perguntando a tua opinião, muitas vezes pode ser que eu não queira saber. Eu entendo que quem está dando a opinião, muitas vezes, está munido de extrema boa vontade, mas entende que às vezes a pessoa não está querendo saber a sua opinião. Muitas vezes a pessoa, por exemplo, eu já passei por situações de que chegava alguém e te elogiava e falava: nossa, como que você emagreceu, menina, mas você tá com um corpinho melhor. Tudo bem, a pessoa talvez pensou que estava assim, me dando um elogio, me colocando para cima, mas a pessoa não sabia que eu estava passando por um processo emocional difícil, um processo emocional doloroso, que me tirava a fome, a vontade de comer, entende? Eu literalmente estava assim, morrendo por dentro. Mas aos olhos das outras pessoas, eu estava perfeita só porque eu estava mais magra. Ou seja, a pessoa não olhava o contexto todo. Muitas vezes a pessoa, quando chega perto de ti para te elogiar, ela não toma um tempinho para ser empática e dar uma avaliada assim rapidamente no contexto. E muitas vezes o que ela pensa que é um elogio, na verdade não é um elogio. Ela não está sabendo o que está te levando a isso. Entende? E isso é, às vezes, doloroso para você que está do outro lado, que é o gordinho que emagreceu ou o magrinho que engordou, conviver com esse elogio, que no final acaba não sendo elogio, acaba sendo uma crítica. Muitas vezes, dependendo de quem venha, você não quer ser rude e dizer: ah, você está enganado. Muitas vezes você não tem intimidade suficiente com a pessoa para dizer: olha, não, eu emagreci, não é que eu estou bem, é porque eu estou passando por uma situação assim, 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 assim. Tem situações que você não vai ficar compartilhando com todos, e então você se sente mal, mas também não vai dizer para a pessoa, entendeu? Então é importante sim você ter empatia, dar uma analisada rapidamente antes de fazer determinados elogios para pessoas, tanto que ganharam como que perderam peso, entendeu? Na questão da família, que é uma coisa assim um pouco mais delicada para você lidar com esses elogios, eu também sempre senti algo de pressão, porque quando eles tentavam fazer algum comentário, algum elogio sobre a minha vida, acabava vindo o tema do corpo, acabava vindo o tema do peso, entendeu? Eu cheguei a ouvir assim, não sei se alguém que está aí do outro lado já ouviu isso: nossa, você tem um rosto tão bonito, você é tão inteligente, só falta emagrecer. Ou seja, a silhueta que eu tinha, a maneira que estava o meu corpo naquele momento, desmerecia qualquer outro aspecto da minha vida. Não interessava mais nada. Tudo o que eu tinha de bom, toda a capacidade intelectual, tudo o que era bom em mim, ficava ofuscado, perdia o valor simplesmente por uma questão do corpo não estar como deveria ser, aquele padrão que a gente imagina. E quando isso vem de uma pessoa estranha, muitas vezes isso machuca. Mas você consegue botar assim um certo, vou colocar assim, um escudo. Até que ponto aquilo ali tá te machucando. Mas quando isso vem da sua família, isso passa assim para você, impregna muitas vezes num nível que realmente é capaz de acabar teu dia. Se você não tiver um controle emocional, se você não souber administrar suas emoções bem,
Se você não tiver uma saúde emocional, uma saúde mental bem fortalecida, isso realmente tira o seu chão, entende? Mas hoje eu vejo assim que a culpa não é deles, entende? Não é que eles quisessem me colocar para baixo, não é que eles quisessem ser cruéis, que eles quisessem fazer mal. É que a sociedade em geral é assim, né? Você vai ouvindo isso e isso faz com que as pessoas simplesmente reproduzam o tipo de pensamento, o tipo de comportamento que elas escutam dos outros. Vão meio que no piloto automático, entendeu? Não é nada pessoal, não era nada pessoal comigo. É de uma maneira geral com as pessoas que não estão com o corpo naquele padrão que é, como é que eu diria, aquele padrão que a sociedade cria que seria o certo, né? Mas eu acredito, para mim, cada ser humano é único, cada ser humano tem um corpo único que vai reagir de uma maneira única e de repente o peso que para mim é agradável, a maneira que eu me olho no espelho e vejo que meu corpo é agradável, pode não ser para você, pode não ser para minha vizinha, pode não ser para minha prima, pode não ser para minha amiga, de repente para ela o padrão é outro. O importante é que você se sinta bem com você mesmo, da maneira que você tá. Não que você fique ali sofrendo por querer chegar num padrão que nem é o que você acha bonito muitas vezes. Eu, no meu programa de emagrecimento, já tive mentoradas que chegaram, não, eu quero chegar a esse peso, porque o meu índice de massa corporal me diz que eu tenho que estar dentro desse peso. Ok, vamos trabalhar. E quando ela chegou no peso, ela disse assim, eu não tô gostando do que eu tô vendo no espelho, não. Eu tô muito magra, tô muito seca, tô só osso. Ok. Se não é isso que tá te fazendo bem, não, eu quero mais uns 3 quilos aqui. Ok. E daí, 3 quilos depois, a pessoa tava se olhando no espelho e se sentindo bem. Nossa, eu tô feliz comigo, olha, tô aqui, tô com cadeira, tô com isso. Tava feliz. Então, é importante se ter essa consciência. Nem sempre aquele padrão que a gente escuta é o que você tem que se encaixar ali. Você tem que se encaixar no que você se sinta bem. No que você tenha saúde, que seu organismo esteja fisiologicamente funcionando bem, que esteja te dando qualidade de vida para você realizar suas atividades diárias, que você tenha energia, disposição e que emocionalmente você se sinta bem com ele, entendeu? O seu corpo, ele vai mostrar a história da tua vida. E muitas vezes você ficar nessa questão de querer encaixar no padrão, de ficar ali, eu não tô pesando tanto, não, eu não tenho essa altura, não, eu tenho que usar salto porque eu sou muito baixinha, não, eu não posso usar salto porque eu sou muito alta, não, eu não posso usar esse tipo de roupa porque minha perna é grossa, entende? Se você ficar tentando encaixar nesses estereótipos que existem, você vai acabar evitando contato com as pessoas, você vai se isolar, entende? Para você não ouvir comentários, para você, pelo medo da crítica. E eu tô te dizendo isso por experiência própria. E pelo que eu já vi pelas pessoas, pelas mulheres que eu já atendi. Falando de mim mesma, eu já não queria sair de casa, já não queria conviver com família, já não queria conviver com muitas pessoas, porque eu não queria mais que ninguém tivesse me dizendo como que eu tinha que ser, o que eu tinha que comer, porque eu tinha que ser mais magra, porque eu tinha que ser mais gorda, porque isso, entende? Você evita. Você chega uma hora que o isolamento é o que você acha assim, é a saída, eu ficar aqui quietinha. Até que você aprende que você consegue, e muitas vezes você precisa de ajuda para isso, de alguém que te pegue pela mão e te mostra que sim, você tem opção, sim, que você pode conviver com essas pessoas, que elas têm todo o direito de dar a opinião delas, do que elas acham que é certo, mas que você não tem a obrigação de pegar essa opinião, botar debaixo do braço como se fosse a certa e dizer, não, ela tá certa e eu tô errada. Cada um tem a sua opinião. Acolha a opinião da outra pessoa, mas você não precisa internalizar isso pra você, entende? Cada um sabe das suas batalhas, de tudo que passa no seu dia a dia, principalmente nessas questões corporais. Isso é uma coisa muito pessoal, entende? Então, independente do que você está passando, não sinta como se precisasse se justificar para os outros. Por que você engordou? Por que você emagreceu? Porque teu corpo ele só diz respeito à tua história, entende? Teu corpo é teu tempo. Só um minutinho, deixa eu tomar um pouquinho de água.
depois, à medida que o tempo foi passando, quando eu era mais nova eu tinha muita segurança, né, com o corpo, eu sempre fui gordinha, então eu evitava situações que às vezes, botar shorts, essas coisas mais decotadas, evitar situações que as amigas ou alguém pudesse ver o que eu achava que não estava bom no meu corpo. Depois que eu cresci mais, tive filhos e tudo, eu fiquei com uma diástase no reto. Para quem não sabe, a diástase é o afastamento do músculo do reto abdominal, muito significativa, entende? E muitas vezes dava a impressão assim que eu ainda estava grávida, entendeu? Tinha uma bolinha aqui no abdômen. Ainda existe, numa menor proporção, mas hoje eu já aprendi a conviver com ela e tá tudo certo. Mas aí eu ficava tentando justificar, entendeu? Para os outros. E para mim mesma. Ah, não, eu só tô assim, não é que eu não faço exercício, não é que isso, é porque isso. E muitas vezes eu sentia aquela necessidade de explicar para alguém, quando a pessoa começava a olhar muito pro meu abdômen, não, sabe que é isso aqui, é por isso, por isso, por isso, por isso. Não é que eu não procure fazer exercício, não é isso, não, é porque isso, entendeu? Eu já procurava justificar, às vezes, antes mesmo da pessoa perguntar. E hoje eu olho para mim, eu olho para o meu corpo, para minhas estrias, para minhas cicatrizes, para minha marca, para minha diástase e vejo que não importa como elas chegaram ali, entende? Ela, sendo assim, um pouco extrema, não é da conta de ninguém, caramba, por que elas estão ali? Se eu quiser explicar, se eu quiser contar, se eu achar que é válido compartilhar com alguém, tudo bem, é uma opção minha, eu compartilho. Mas se não, não é da conta de ninguém. Elas estão ali, pronto, ninguém tem nada por que ficar me perguntando. E também se ficar perguntando, eu não tenho obrigação de ficar respondendo. Eu não tenho a obrigação de ficar explicando o porquê sim, o porquê não. Aí a pessoa não entende o que é. Não, peraí, deixa eu explicar aqui pra você o porquê que acontece, porquê que não acontece, entende? Desgasta muita energia isso. Você tentar ficar se explicando, muitas vezes se consome a tua energia, que você podia estar aproveitando para outra coisa, mais produtiva, entendeu? O meu corpo, ele vai carregar a minha história, da mesma maneira que o seu corpo vai carregar a sua história. Nosso corpo, de um modo geral, ele carrega toda a nossa história. Cada pedacinho de nós, ele faz parte da nossa jornada, faz parte dos lugares que a gente visitou, faz parte das comidas que a gente provou, das pessoas que a gente conheceu, das situações pelas quais a gente passou, entende? E no meu caso, eu nem sempre fui compreensiva com o meu corpo, isso é verdade, mas mesmo assim o meu corpo sempre esteve lá comigo. Mesmo quando eu maltratava ele com uma alimentação inadequada, quando ele sofria porque eu não dormia bem, porque eu tinha um problema respiratório por estar gorda demais, mesmo quando não processava o açúcar bem porque eu estava diabética, em todos esses momentos, mesmo os ruins, meu corpo estava ali comigo, ele nunca me abandonou. Então, eu preciso respeitar o meu corpo. É preciso, eu preciso, você precisa, todos nós precisamos sim respeitar o nosso corpo e saber que você não deve satisfações aos outros pelo que você está fazendo e que teu corpo é que vai estar contigo ali até o último dia de vida, até o teu último teu último suspiro, teu corpo vai estar ali contigo, então ele é ali teu parceiro, cuida dele bem, procura fazer o melhor por ele. Se você não está conseguindo fazer isso só, procura ajuda, entende? Seja lá qual problema de saúde que você esteja passando, que esteja comprometendo o funcionamento do teu corpo, seja um problema de saúde físico, seja um problema de saúde mental, seja um problema de saúde emocional, e você não está conseguindo dar conta só, procura ajuda, procura alguém que te ajude a passar por ele. Mas entenda que isso é uma questão sua. É você com você. Você não precisa estar dando satisfação. Você não precisa estar justificando o porquê você está assim, o porquê você não está. Se a pessoa chega ali com você para te agregar, para te ajudar a passar pela situação que você esteja passando. Se a pessoa chega para te dar uma mão e tipo assim, o que eu posso te ajudar? Vamos, eu vou contigo. Tá tudo bem. Mas se a pessoa chega só para te criticar, só para te questionar, só para querer saber por quê, só para apontar o dedo na tua cara e dizer que você está fazendo coisa errada, espera dar uma voltinha.
E de preferência longe, que é pra custar voltar. Entende? Você precisa ser o seu melhor amigo. Você deve se elogiar, deve se aceitar, deve tá ali, ser seu parceiro. A gente muitas vezes busca nos outros e a gente esquece que o principal parceiro que nós temos que ter somos nós mesmos. Porque se nem eu me aceito, se eu tô numa situação de que eu não, além de eu não estar feliz, eu não aceito quem eu sou, eu não aceito a maneira que eu estou, para daí eu mudar, você não vai conseguir. Entende? Porque eu digo assim, muitas vezes eu dizia, não, eu tô acima, eu tô um pouco gordinha, tô com uns probleminhas aí, mas tá tudo bem. Se eu digo pra mim que tá tudo bem, meu cérebro não entende que eu preciso mudar. Se tá tudo bem, tá tudo bem. Mas não tá, né? Você tá muitas vezes com problema de saúde, você tá muito acima do peso, você tá muito abaixo do peso. Isso tá te gerando problemas de saúde física, isso tá te gerando problemas de saúde emocional. Então, você precisa aceitar, não tá legal. Não é isso que eu quero. Eu quero uma coisa diferente. Eu quero definir o que você quer, o que não tá legal, o que precisa ser mudado e daí trabalhar para isso. Se você tiver condições de fazer isso sozinho, bem, ótimo. Se você achar que não tenho condições, não tem essa força, não tem essa determinação para fazer isso sozinho, preciso de ajuda. Procure a ajuda de alguém que possa te guiar nesse caminho, que possa estar ali, ser seu parceiro, entende? Procure uma ajuda. De repente você tem alguém na sua família, no seu círculo de amizades, ou de repente você precisa de uma ajuda a mais, precisa de um profissional, tudo bem. Você procura alguém. O importante é você ter essa consciência, entende? Do que você quer transformar, traçar uma meta de como você vai fazer isso, ainda que essa meta no meio do caminho ela precise ser ajustada e tá tudo certo, porque nem sempre a meta que você traça no caminho você vai seguir ela 100%, você precisa fazer alguns ajustes no meio do caminho e não desistir de você, entende? A única pessoa nesse mundo que não pode desistir de você é você mesmo. E nada de ficar justificando. Se você quiser compartilhar com os outros, compartilhar. Olha, eu tô passando por um processo assim, com quem você acha que seja válido, compartilha. Mas justificar, entende? O exercício para você é esse. Não fique se justificando. Não fique tentando fazer as pessoas entenderem por quê. Não fique tentando mostrar para as pessoas que não é porque isso, é porque... Não, você não precisa, entende? Você é um ser humano maravilhoso e você não precisa disso. Você é uma mulher maravilhosa. Ou um homem maravilhoso e você não precisa ficar justificando para as pessoas esse corpo que traz a tua marca, as tuas marcas, que foi teu companheiro até agora e que passou por todas as situações. De repente uma pessoa que está chegando na tua vida agora nem sabe tudo pelo que você passou, certo? Foi muito bom ter vocês aqui hoje. Gratidão a todos que tiveram aqui presencialmente. Gratidão a você que tomou o seu tempo para me assistir nesse vídeo no IGTV, tá? Eu quero pedir um favor para vocês. Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas elas possam ter acesso, gente. Para que elas possam escutar essas mensagens. De repente, essa pessoa está passando por um momento e ela está precisando de uma mensagem. Aí você me diz, mas eu não conheço ninguém que esteja assim. Ok, mas compartilha do mesmo jeito. De repente, você vai atingir uma pessoa que você nem conhece. Você vai estar fazendo bem para uma pessoa sem saber. Muitas vezes a gente não sabe o que se passa na cabeça das pessoas. A gente sabe o que elas nos permitem ver. Entende? Muitas vezes você pode pensar que a pessoa está bem, está tudo tranquilo e não está. Então, compartilha. Para você me ajudar a levar mais saúde, para levar mais qualidade de vida, para que mais pessoas possam se conectar com essa força interior para viver melhor, entendeu? Afinal de contas, a saúde, como eu digo, ela não é só a ausência de um sintoma físico de uma doença. A saúde vai muito além disso. A saúde envolve a tua saúde mental, a tua saúde emocional, a tua saúde espiritual. Então, vamos compartilhar, fazer assim uma corrente do bem para levar a saúde a mais pessoas.
amanhã nós já vamos aí pro nosso 29º dia. Então, tenham todos uma ótima quarta-feira, tá bom, gente? Fiquem com Deus e vejo vocês amanhã.